Nós vamos falar hoje sobre um problema que atinge pelo menos 10% das crianças brasileiras, que é a obesidade infantil e também 20% dos adolescentes. É um problema que preocupa porque os pais muitas vezes não sabem o que fazer, né, Dani? Para controlar direito a alimentação dos filhos. É uma situação muito complicada e que não acontece só aqui no Brasil. É verdade, a obesidade infantil é um problema no mundo todo, viu, gente? E aí, nessa reportagem feita em Los Angeles, veja como a alimentação das grávidas pode influenciar nisso tudo. Vamos conferir essa reportagem, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Dr. Rafael Cortez, que é endocrinologista, para a gente saber um pouquinho mais da orientação dele. Olha só. A terra da liberdade, da fartura, do exagero e de um novo inimigo. Sedutor e poderoso, já atacou mais da metade da população. De cada 3 americanos, 2 estão acima do peso. Só que a obesidade não é mais um problema exclusivo dos adultos. Afeta também aos jovens. Os famosos fast foods continuam sendo a sensação por aqui. Essa doença atinge 17% das crianças e adolescentes nos Estados Unidos. Mais da metade ficam obesas antes de completar 2 anos de idade. O que mais impressiona é que o número de crianças acima do peso considerado saudável está entre os recém-nascidos até os 6 meses de idade. Muitos acreditam em genética, mas qual seria a explicação para aqueles que têm tendência a ganhar peso? Um estudo feito por uma universidade em Adelaide, na Austrália, revela que este desejo incontrolável por alimentos ricos em gordura e açúcar começa ainda muito cedo, dentro da barriga da mãe. Os pesquisadores chegaram à conclusão de que grávidas que se alimentam mal terão filhos propensos à obesidade. É genética, porque o Gabi, eu me cuidei muito mais na alimentação durante a minha gravidez e ele é bem magrinho. Porque realmente com o Joninhas eu comi mais e o Joninhas é um pouquinho acima do peso dele, né? Gabriel, de 9 anos, é americano como os pais. Mas a mãe, Diana, nasceu aqui e foi com 4 anos morar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde viveu até os 20 anos, quando decidiu voltar para os Estados Unidos. Já no primeiro ano, casou, da união, 2 filhos. O mais velho, Jonas, que não quis participar da reportagem, e o mais novo, que ficou bem à vontade com as câmeras. Mesma criação, mas tipo físico e personalidades bem diferentes. Eles são fisicamente diferentes, personalidade, moram na mesma casa, têm os mesmos amigos, mas o Gabi é mais easy, mais fácil de pedir alguma coisa. O Joninhas gosta de comer mais, a personalidade dele é super forte, se ele não quer, ele não faz. Diana teve 2 gestações bem diferentes. Na gravidez do primeiro filho, ela confessa que exagerou. Comeu de tudo e engordou 20 quilos. Eu não tinha por que me regular, eu tava curtindo, eu tava assim, eu tô com fome, eu tô com fome. Eu tava adorando, curtindo a minha gravidez, que foi uma maravilha. Eu tava assim, me achando a grávida mais feliz, grandona, adorando, meu barrigão pra fora. Hoje, Jonas vive em guerra com a balança. Já quando estava esperando Gabriel, nos primeiros meses, foi diagnosticado que Diana estava com diabetes. A partir desse dia, para não comprometer mais a saúde do filho, ela foi obrigada a fazer uma mudança radical na alimentação e ficou proibida de comer açúcar. A gravidez foi ótima. A única coisa negativa foi eu não poder comer minhas guloseimas e meus sweets. Hoje, o caçula não é muito chegado em frutas e verduras, mas independente do que ele come, está sempre magro. Eu até me preocupava antes com o Gabi. Eu digo, mas esse neném não come. E a minha mãe disse, tu era igual. Uma vez ela foi no médico e eu tô super preocupada. Criança não come, o médico dizia, não te preocupa, quando ela tiver com fome, ela vai comer. Eu acho que Jonas puxou mais o meu marido e o Gabi é completamente eu. Eu era um fiapo também, quando eu era pequena, comia que nem passarinho. Com testes, os pesquisadores descobriram que a má alimentação na gestação altera o mecanismo ligado à recompensa no cérebro do bebê,
alterando as preferências alimentares no futuro. Para o doutor em nutrição e especialista em obesidade, Farid Zarif, existe uma explicação para as mães que exageram na dose quando estão grávidas. De acordo com ele, a barriga cresce. Muitas mulheres aproveitam para relaxar com o corpo e comem tudo que sentem vontade. Um perigo para a saúde do bebê. Diz que se estiver grávida ou se tem planos para ter um filho, é o momento para se preocupar com a saúde. E que não é para aproveitar para comer tudo que sente vontade. E que isso sim significa colocar em risco a vida da criança. Que melhor que a quantidade é a qualidade do alimento. O escritório de Zarif fica em Beverly Hills, na Califórnia, mas ele costuma atender as pacientes na rua. Ele diz que além de criar hábitos saudáveis, as grávidas precisam se exercitar, nem que seja com uma leve caminhada. Mary está esperando o 4º filho e, como está no início da gestação, está insegura para realizar exercícios físicos. Depois de aprender algumas técnicas, ficou mais animada. Diz que sabe muito bem que não é verdade que grávidas precisam comer por 2. Ela diz que se preocupa com o que come e sabe que o que for bom para ela vai ser para o bebê também. Diz que não come muito e evita açúcar para não ter complicações na gravidez. Já Diana pensava diferente quando estava grávida pela primeira vez. Eu estou comendo por 2, deixa eu aproveitar. Pergunto para o Dr. Zarif se a mãe tem mesmo que comer por 2. Ele ri e diz, não mesmo, isso é um mito. A obstetra Cherry Sanders reforça e diz que não tem que comer por 2, e sim por 1. São só 500 calorias a mais na dieta da mãe, e que essa não é uma quantidade grande de comida. No consultório, as fotos revelam a experiência. Pergunto se tem a foto de todos os partos que ela já realizou. Ela diz que não teria espaço para tanta fotografia. Ela diz que casos de obesidade na gravidez é muito comum e que um dia antes da entrevista havia atendido uma paciente que foi recomendado perder peso. Pergunto se a dieta não compromete o bebê. E ela diz que a criança corre muito mais riscos em casos de excesso de peso. São grandes as complicações para mães que não se cuidam, que além do bebê nascer com o tamanho maior do que o normal, serão grandes as chances da criança ter problemas no futuro com doenças relacionadas à obesidade. Os profissionais alertam de como é importante prestar muita atenção na alimentação das crianças, ainda nos primeiros anos de vida. O estudo provou que a obesidade na infância é ainda mais grave do que a diabetes, tendo como uma das consequências a morte prematura. Luciana Franchini, de Redondo Beach, na Califórnia, para o Manhã Maior. Nossa, é assustador imaginar que se você se descuidar um pouquinho durante a gravidez e aproveitar para comer por 2, como muitas falam, é o único momento da vida que você pode comer por 2, você tem a desculpa de estar grávida. Se isso pode causar tantos problemas para a criança, é melhor rever esse conceito, né, Dani? É verdade. Doutor, eu queria começar com o doutor Rafael Cortez Neto. É muito, como eu podia dizer, é muito relativo essa questão da gravidez, de engordar muito, do filho que ela comeu muito e o filho é magrinho ou vice-versa. É de caso para caso ou depende muito da pessoa? De pessoa para pessoa, doutor? Como que é essa coisa da obesidade infantil? Pois é, Dani, eu acho que existe uma relação grande da parte genética, até foi levantada essa hipótese na matéria, e hábitos alimentares. Não necessariamente uma mulher que venha comer muito durante a gestação, ela pode vir a ter um bebê obeso. Então, existe uma relação, sim, genética, uma tendência genética de você passar esse gene para a criança e o bebê nascer com excesso de peso. Agora, mas é porque a mãe já tem essa tendência, né, doutor? Agora, tem uma condição que é interessante lembrar, eu acho que não foi comentado, certas mães que têm diabetes. O diabetes é uma doença que pode afetar a gestante e fazer com que o bebê nasça com excesso de peso. Então, não é incomum uma mãe diabética que tem um bebê, por exemplo, de 4, 5 quilos, né? E, aliás, até é feito o parto algumas semanas antes, por causa do tamanho da criança. Então, é importante que a gente não pense que comer demais, você vai passar isso para o bebê, ele vai nascer enorme.
Muitas mães magrinhas têm bebês enormes e muitas mães muito gordas têm bebês pequenos.